Sejam muito bem-vindos, mais um episódio do Marketing Caos, esse lugar sagrado onde o briefing encontra a gambiarra e o marketing vai tentando sobreviver aí com dignidade. Hoje, meus amigos, a gente tem um podcast temático, a gente vai falar sobre um assunto que está voltando com bastante força, que é o poder do marketing local. Aquele marketing feito, muitos falam com sotaque, com gíria, aquele marketing da padaria ali de esquina, e que na verdade é um marketing muito real, né? E para essa conversa não podia deixar de receber ninguém menos que a minha estrela, a grande estrela do grande ABC. Imagina. É assim, ó, ele é estrela, mas ele não é estrelinha, né? Ele veio aqui, nem precisou de camarote pra ver. Camarim, né? Não é camarote. Camarim, camarote é outra coisa. A gente vai debater o Ale. O Ale veio aqui, ele é do ABC Talk Podcast, um podcast, acho que é o maior podcast do grande ABC, e ele veio aqui trazer um pouquinho da experiência pra gente falar sobre essa pegada de marketing local a partir da experiência dele com o podcast. Então, tem muito assunto aí pra gente discutir, e aí eu começo pedindo pra você se apresentar. Já é conhecido, mas se apresenta aí pra quem não conhece. Primeiro, obrigado, Jefferson, pelo convite, tá? Já tô aqui desculpando o Inácio que não conseguiu vir comigo hoje. Eu não quis colocar, igual vocês fizeram com o convidado, de colocar o bonequinho ali do lado. O nosso bebê reborn. O bebê reborn. Mas ele pediu desculpas, tá? Pra você, porque não pôde vir. Ele, não sei se você sabe, ele faz media training também, então hoje ele tinha um media training lá já agendado, então tô aqui tentando, né, compensar os dois, né? Eu falo que eu falo que eu sou o Marrone da dupla, né? Então quem canta mesmo é ele, eu só faço que canto. Mas o Marrone esses dias participou lá daquele reality show da Globo lá, que é o que eles falam, quem é você lá, não sei o nome. Então, ele também tem as fomas dele. Pois é. Eu tô aí. Fala um pouquinho sobre você, quem é você? Quem que é você? Se compartilha aí. Cara, eu sou o Ale Bernardo, né? Eu sou economista de formação, fui professor, sou ainda, né? Professor você nunca deixa de ser, né? Sou professor há muitos anos já. Eu conheci o Inácio até dentro da faculdade, eu coordenava o curso de administração, ele coordenava o curso de gestão de pessoas. E aí nós tínhamos reuniões junto com a direção. E começamos a nos conhecer assim. Quando foi em 2019, eu estava escrevendo um livro, né? Eu tenho um livro sobre gestão de desempenho. A minha especialidade é indicadores de desempenho. E eu acabei chamando ele para me ajudar a terminar o livro, porque já estava uns 2 anos que eu estava escrevendo aquilo e eu não saía, sabe? Quando você vai só tentando fazer nas suas horas vagas. E aí ele falou, não, deixa eu, né, ele sabe colocar as nossas cabeças no lugar. Então, acabou que ele me ajudou bastante. O livro acabou saindo. Ele fez o prefácio do livro, né? E lancei o livro em 2019. E aí, de lá para cá, a gente tem evoluído aí na nossa relação. Né? Eu não sei se eu já posso contar como o podcast... Fala. O podcast surgiu porque nós tínhamos, como coordenador de curso, nós tínhamos uma plataforma de curso online. Né? Na pandemia, nós acabamos vendo que professores que a gente coordenava acabaram perdendo muita aula, né? Muita coisa foi para online. E a gente, vamos ajudar eles de algum jeito. E aí a gente acabou fazendo uma plataforma de curso online, chamava Scribd, na época, e onde a gente gravava o professor, então montamos o estúdio, o professor vinha, nós gravávamos a aula dele e aí dividíamos depois as vendas, né, do curso. Só que até você pegar um professor que tem 100 alunos na frente e botar uma câmera na frente dele, é outra coisa, Sim. cara. Então tinha que regravar, aí era hora de estúdio que tinha que repetir. Era muito custoso, né? Além de tudo, até você colocar o curso dele no ar e o curso vender, demorava demais, né? E às vezes o cara não tem essa paciência, né? Não, e não vendia tanto quando a gente achou que ia vender, né? Então era muito custo. Em julho de 2021, eu acabei indo para Portugal. Meu sogro mora em Portugal, né? Aí a gente acabou passando as férias das crianças lá. E como não sei se você já foi para lá, mas a TV de Portugal é horrível, cara, horrível, né? Ou passa novela daqui, ou passa muita coisa de noticiário de lá. Aí eu acabei assistindo podcast, os grandes, um Flow, né, um Inteligência. E eu pensei, cara, acho que no ABC não tem nenhum que fale do ABC, que traga pessoas do ABC. Chegando aqui eu falei, Inácio,
vamos parar com essa história de script aí, de plataforma, vamos transformar o estúdio em um podcast? A gente traz pessoas daqui. Ele falou, bora. A gente começamos a trazer amigos inicialmente, né? O Melchior Neto, que é um chefe daqui do Grande ABC, um chefe bem conhecido até, foi o nosso primeiro programa, né? Amigo meu de infância, amigo do Inácio também. E aí começamos assim, e aí começou a crescer, até, né, chamar a atenção. E estamos aí hoje com 170 programas quase já feitos, né? É muita coisa. Quase 4 anos aí no ar. A ideia sempre foi, então, falar do ABC. Era sempre pensando em convidados ou vocês, no começo, até imaginavam em ser algo... Porque se você pega, às vezes, um Flow, um Podpah, são convidados mais nacionais, né? Até internacional. A ideia de vocês sempre foi esse foco ABC? Sempre foi dar voz para quem é daqui. Porque na época, até hoje, existem já muitos outros podcasts, né? Inclusive... né? Ganhamos juntos, né? O prêmio de melhor programa, né? Parabéns. Obrigado. Mas naquela época não tinha, né? Naquela época parece que é muito tempo atrás, mas estou falando de 3 anos atrás. Não tinha, né? Mesmo. Tinha um podcast chamado Juniors Podcast, que a gente começou a assistir. E pegamos referência, tá? Hoje o Zé Carlos é nosso grande amigo que fazia o Juniors Podcast. Isso, lembro dele. Né? Conheço. A gente trabalhou lá onde ele ficava na Regos. Sim. E aí, quando ele tinha a empresa de estágio, aí a gente trabalhava lá. E aí conheci ele de lá. Tá vendo? Então, hoje é amigo nosso. Ele já foi no podcast também falar sobre os Júniors, né? Então, a gente começou assim, cara. E sempre com essa pegada do regional para fora. Então, a ideia era dar voz para quem é daqui, principalmente a parte artística. Muitos artistas que estouraram no Brasil... moram aqui ou eram daqui e que a gente nem sabia. Sim. Né? E fora isso, artistas locais, a gente queria dar voz para esse tipo de gente, sabe? Artistas locais que pela falta de mídia, de veículos aqui do ABC, naquela época, precisava ter um canal assim, e a gente acabou crescendo até por isso, eu acho. Né? E aí você acha que... Porque a ideia, né, do podcast de vocês é essa conversa e vocês já experimentaram outros formatos. Eu vi faz pouco tempo, quando vocês fizeram que falavam de notícias. Vocês tentam ir mudando, experimentando outros formatos? Como que é essa ideia de criar outras coisas? Tem que ser, né, cara? Eu acho que... que assim também, o podcast, ele ficou um pouco maçante, eu acho, né? Tem muita gente fazendo. Tem muito, exatamente. Tem muita gente fazendo. E hoje em dia, o podcast que mais cresce são os podcasts temáticos até. Né? Você fala de um assunto específico, como é o que o Marketing Caos. Nós não somos um podcast temático. A gente é um podcast bem abrangente. A nossa temática é regional. Sim. Então eu preciso pegar essa temática regional e pegar pessoas que ou eram daqui ou ainda estão aqui. Né? Essa é nosso foco. Mas assim, como já aconteceu, por exemplo, o Niso Neto, que é o filho de Chico Anísio, para quem não conhece, que fazia aquele nem tanto, mestre, nem tanto, ele não é daqui, ele é do Rio de Janeiro. Mas é um nome que a gente não podia deixar de ter, né? Qual que é o vínculo que a gente faz? Ele já veio no ABC fazer shows, ele estava aqui naquela semana, então tinha uma pegada de ter o Niso Neto no ABC. Então isso já vincula. A gente fala que a gente tem que ter sempre um vínculo com o ABC. Se não tiver, eu já recusei muita gente que não tinha vínculo com o ABC. Entendi. Né? Principalmente empresários, né? Querem muito. Querem muito vir. E, não sei o quê, eu sou fulano de tal setor. Mas você tem algum vínculo com o ABC? Não. Então, desculpa, a gente já recusou. Né, alguns nesse sentido. Porque tem que ter um vínculo. A gente nasceu com esse propósito. Não posso perder o propósito. Né? Sim. O meu critério, isso é legal, porque o critério que eu utilizo é a vertente do marketing, né? Então eu tenho que vir aqui uma pessoa que a gente vá falar alguma coisa que tenha relação com marketing, né? Sim. Então, mesmo que a gente vá falar aqui de finanças, mas eu preciso tentar trazer a pegada justamente pensando nesse nicho que eu resolvi adotar, né? Exatamente. E até aqui, quando eu comecei, a minha ideia era fazer algo diferente. Então, qual que era a minha ideia? Eu também tinha muito dessa visão, porque já tinha muito programa de podcast nesse mesmo formato, né? Porque virou realmente uma coisa muito comum.
E a minha ideia inicial, porque eu sempre fui um cara que gostava muito de... Eu gosto muito de notícias, então jornal, eu assisto pelo menos uns 4 jornal todo dia Ah, é? pelo YouTube mesmo. Então eu assisto o Flow News, tem um que é de manhã, então eu assisto bastante. E aí eu tenho essa pegada de gostar de notícias, e aí eu pensei em abrir primeiro uma newsletter. Então era uma newsletter para compartilhar as notícias da semana. Não sei se já viu uma que chama The News. Eles publicam uma newsletter todo dia e chega um resumo das Legal. principais notícias Não do conheço. dia. E aí eu falei assim, pô, podia, como eu tinha agência na época, eu podia fazer isso para marketing. Aí fui e abri essa newsletter. E aí publicava lá toda semana. Até que ela foi pegando um gás interessante. E eu falei assim, isso seria uma boa de eu transformar isso em uma espécie de uma newsletter em vídeo, né? Então, como se fosse um programinha de notícias Legal. focado no marketing. Então, quando a gente iniciou, a ideia primeiro era essa, né? De transformar isso como um canal de notícias para marketing. Toda semana eu recebia uma pessoa, então eu recebia alguém que tinha relação com marketing, para falar a notícia e conversar sobre as notícias, sobre os assuntos. Só que a dificuldade maior no início disso é a logística, porque querendo ou não, a gente tem que fazer a alocação do estúdio, e aí você tem que vir, você tem que convidar o convidado toda semana. E aí o que eu fazia? Eu fazia com o convidado o programa da notícia, e depois a gente gravava nesse formato temático. Então aí a gente fazia nos 2 formatos, e aí eu deixava o temático na gaveta para ir quando eu não pudesse fazer, porque você tem que estar disponível toda semana para fazer. E aí eu queria tirar isso de você, porque aí o que eu fiz? Aí, como exigia isso, eu acabei meio que deixando um pouco de lado da notícia e focando só no formato do temático. Então acho que eu fiz uns 12, mais ou menos, nesse formato de notícias, e depois a gente transformou ele no formato temático, que tá aí até hoje nesse formato. E aí, o que eu queria entender de vocês? Como vocês fazem o programa ao vivo, né? Exige essa necessidade de estar lá toda semana, se o convidado não tá... como que vocês organizam essa questão do ao vivo? Quem não é sentar aqui e começar a falar, né? Exatamente. Existe uma produção muito grande por trás de um programa assim, né? Tanto ao vivo quanto gravado, né? Não é fácil. Tanto a parte de ir atrás de convidados, quanto fazer a produção mesmo do programa, né? A gente tem detalhes no podcast que a gente não abre mão de fazer. Então, a gente sempre dá uma foto, um quadrinho com uma caricatura do convidado. Eu faço uma caneca com o símbolo do convidado. Tem os brindes dos patrocinadores também. Então, não é fácil. A gente busca foto do convidado para colocar E a gente sempre faz um quadro engraçadinho no final, né? A gente tem essa pegada de fazer um pouquinho de humor, né? Meio quinta série, às vezes. Então, sempre tem um quadro que tem a ver com convidado. Tem que criar isso, né? Agora, 2 vezes na semana, que a gente está fazendo agora também. E eu sou diretor de escola, né? Também. E eu falo pro pessoal da escola... ainda lidar com tudo isso. E eu falo pro pessoal lá da escola, olha, terça-feira, meio-dia... Não tem o cara que fala sexta-feira, meio-dia? O meu é terça. Terça, meio-dia, não me passa mais ligação e não estou mais aqui. Apesar do estúdio ser dentro da escola, né? Legal. O estúdio fica lá dentro. Então, facilita a minha logística por conta disso. Agora nós estamos no shopping, até 31/7 a gente está lá. Então, dificulta um pouquinho a minha logística. Mas, fora isso, a gente está ali dentro, né? Então, eu preciso ter o tempo de pensar, de fazer, de puxar fotos, né, do convidado, né? A gente também coloca assim, uma das fotos é o seu primeiro Instagram. Então, cara, tem convidado que começou o Instagram dele em 2012, 2011, cara. Até você ir lá atrás e puxar a primeira foto da pessoa. Cara, é meia hora que eu fico fazendo assim, sim. Só puxando foto, entendeu? E dá trabalho, cara, dá trabalho. Mas é um trabalho muito bom de fazer. Eu adoro fazer isso aqui. Você sabe que semana passada eu estava num cliente e ele me perguntou assim, se você não precisasse financeiramente trabalhar com o que você faz. Hoje eu tenho o podcast aqui e tenho a empresa do financeiro. O que você faria, né? Eu falei,
Cara, eu faria a mesma coisa. Se eu pegar o podcast em si, hoje eu trato ele como uma estratégia para comunicação da empresa do financeiro. Então, o podcast eu não penso em rentabilizá-lo, né? Sim. Não é uma estratégia para isso. Mas eu gosto muito de fazer. Então, para mim, eu acho que esse é o ponto, né? Você gostar do que você tá fazendo, né? Ah, não. Tem que gostar, cara. Já. E outra, um podcast é um lugar onde você valida narrativas, né? Então, você conhece pessoas, você vê outro lado de coisas que você, por estar de um lado do muro, você não consegue ver o outro, Sim. né? Então, eu já mudei de opinião várias vezes por conta de pessoas que eu escutei falar e eu falo, poxa, é verdade, eu tinha outra visão, né? Nós, agora, antes das eleições do ano passado, nós fizemos uma sabatina com todos os candidatos a prefeito de Santo André. E você acaba conhecendo a pessoa de um outro jeito, né? Porque ela estando aqui na sua frente, não que você vá colocar numa parede, não é isso. A gente não tem nem essa pegada, né? A gente fez praticamente as mesmas perguntas para todos os sabatinados. Só que você conhece um outro lado da pessoa, conhece a pessoa mais humanamente falando, não aquele político que está atrás da tela, sabe? E isso me fez mudar de opinião e me fez ver essa pessoa de um jeito diferente do que a máscara que ela tem atrás do partido que ela tá, sabe? Eu tô falando de político, mas outras pessoas também, coisas de inovação, muito legal, cara. É porque às vezes a gente fica muito preso na persona que a gente vê da pessoa em rede social, e aí muitas vezes eu tinha pessoas que, porra, você acha que aquela pessoa é inalcançável ali. E aí você conversa com a pessoa, você vê que é uma pessoa normal, que tem às vezes dificuldades. Vou te falar. Mesma coisa. Nós conseguimos entrevistar algumas pessoas até difícil, né? O Jorginho, por exemplo, que é o Jorginho Beat Tênis lá, que é o Fausto Carvalho. Cara, uma pessoa que hoje você vai olhar é inalcançável. E ele mora aqui em Santo André, né? Até a gente descobrir que ele era de Santo André. Conseguimos um contato na época, hoje acho que não é mais a esposa dele que cuida da carreira dele. Mas falamos com a esposa dele. Cara, parecia que você estava falando com alguém próximo, assim. E ele chegou lá numa simplicidade, cara. Chegou buzinando com a Renegade dele. Olha, foi sensacional, cara. Então você acaba vendo um outro lado das pessoas, né? Não é da sua época, mas a Adriana Ribeiro, que é a cantora que na minha época era do grupo Adriana e a Rapaziada. Cara, pra mim, eu era fã do grupo, né? Gostava das músicas, sabia de cor. E saber que ela mora aqui em Santo André e a gente conseguiu entrevistar ela agora, foi sensacional. E você vê que uma pessoa como qualquer outra. Outro dia a gente encontrou ela no shopping disfarçada até. Ela tava de bonezinho, cabelo preso. Ela que viu a gente, falou assim, vocês estão aqui? Falou, Adriana disfarçada no shopping. Eu queria trazer essa visão de negócios, né, pro podcast de vocês. Você falou que vocês tinham o outro formato, né? E aí você trouxe essa ideia de mudar para ser um podcast. Desde aquela época, você sempre pensou em rentabilizar ele? Como que você imaginava no começo? Qual que é a dificuldade que você teve pensando na rentabilização disso, né? Se é do pagamento do YouTube lá com a visualização, ou se era sempre com patrocínio. Qual que foi a ideia inicial de vocês? Quais as dificuldades vocês tiveram nisso? Quando a gente começou, eu comecei a pesquisar sobre isso. Até então, eu não tinha a menor ideia como isso seria rentabilizado, né, via YouTube. Depois eu vi, parece que o YouTube paga em torno de $2,50 a cada 1.000 visualizações, né? Eu falei, cara, a gente não vai chegar numa rentabilidade via YouTube que possa pagar isso aqui. Tem que ter outras vias, né? A gente tem a facilidade do podcast estar dentro da escola. Então, eu não pago aluguel, eu não tenho locação, eu não consigo locar o estúdio para outros podcasts, porque como é que eu faço? Está dentro da escola, né? Tem uma logística diferente ali. Então a gente usava exclusivamente para a gente. O fato de toda essa estrutura já estar fixa lá, porque a única coisa que eu faço com o estúdio do podcast dentro da escola é fazer algo para a escola. Então, por exemplo, nós temos lá dentro a cultura inglesa, dentro do educandário.
A cultura inglesa tem um projeto de podcast em inglês para as crianças. Então, eles acabam utilizando o estúdio para fazer esse tipo de atividade, né? E isso é toda semana também. Então, ele acaba sendo utilizado para outras funções além do ABC Talk. Mas o fato de eu não ter esse tipo de custo, ajudava, né? E a gente começou... E aí eu comecei a pesquisar e ver que realmente eu só conseguiria fazer o ABC Talk se pagar, né? Porque eu nunca fui buscar, eu quero viver disso. Seria o sonho da minha vida viver disso. Mas eu sei que é muito difícil, principalmente sendo focado dentro do ABC, né? A gente só ia conseguir que ele se pagasse via anúncios, via patrocinadores, né? Então fomos atrás de fazer um Media Kit bonito, um Media Kit atrativo, que fizesse com que despertasse alguns patrocinadores. E hoje nós temos lá, graças a Deus, temos lá 4, 5 empresas que nos ajudam, né? E que faz o ABC Talk se pagar, né? Legal. Então, todos os custos que a gente tem hoje em relativos a esses brindes que nós damos, a própria estrutura que a gente está, é via anúncios de fora, via patrocinadores da região, né? Todos da região. E aí você acha que para esses anunciantes, né? Geralmente são anunciantes locais, então você falou, são anunciantes aqui do ABC, mas eles buscam se comunicar com pessoas aqui do ABC ou não? É uma coisa maior? Como que é a diferença do perfil de anunciantes que buscam vocês? É perfil regional, né? Sempre a ideia é perfil regional, né? Não são anunciantes que fazem alguma coisa, acho que fora daqui, né? Normalmente são todos daqui. Agora estou tentando lembrar quais são, tá? Na minha cabeça para ver, mas todos têm a pegada regional, sim. Legal. Né? E vocês fazem um trabalho ativo de buscar eles ou é mais receptivo ali das empresas que já buscam vocês? E aí você falou, fizemos lá o Media Kit, tem o site, mas vocês fazem também um trabalho ativo de busca por esses patrocinadores? Olha, deveríamos, mas eu não tenho essa perna de ter alguém comercial exclusivo do ABC Talk para fazer isso. Quem sabe esse ano isso aconteça, né? Porque agora com a exposição que nós estamos tendo lá no Shopping ABC, eu creio que isso vai ser necessário, né? E a gente ter alguém focado em busca de patrocínio, né? E você falou do Shopping ABC, como que foi que nasceu isso, né? Explica um pouquinho do que é esse projeto e como que nasceu essa ideia de fazer lá. Eu não sei se você acredita, tá? Mas foi muito legal, assim. Nós entrevistamos uma terapeuta que faz visões, né, de futuro. Sei. Né? E, ai, meu Deus, qual é o nome dela? Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. E ela... A gente, no podcast, falou assim, faz uma visão pra gente aqui, né, do podcast, o que você acha? Ela fechou um pouquinho o olho, assim, olhou pra gente e falou, eu vejo vocês atrás de um vidro, num lugar de muita circulação. A gente, é sério? A gente pensou, cara, aonde? Shopping. É um shopping, né? E começamos a desenhar isso, tá? Como é que pode ser? Acho que de acordo com o nosso público, que é o público um pouquinho mais velho, né? Eu acho que o Shopping ABC seria o lugar ideal. E começamos a namorar, começamos a ir atrás de quem poderia ser a pessoa. Aí a Silvia Pácola, né? A Silvia Pácola da Máxima, ela era a assessoria de imprensa lá do Shopping ABC. Começamos a falar com ela, ela gostou da ideia. Ela falou assim, isso dá um case, hein? Isso dá prêmio lá no Prêmio ABC. E aí começamos a conversar com ela colocou a gente em contato com o marketing do shopping. Só que isso eu tô falando há um ano atrás, né? E assim vai, conversa vem, o negócio morria e tal. Aí, quem vai fazer esse estúdio pra gente? Fomos atrás de construtoras para fazer. E até que a gente tinha uma construtora, eu não vou falar o nome aqui, tá? Mas a gente tinha uma construtora que nos apalavrou com a gente, mas na hora H deu para trás. E aí, numa conversa informal, um amigo nosso, que é o Renan da Scala, falou, eu faço para vocês. E aí, chegamos no shopping, falou, a gente já tem a estrutura para fazer e tal, pronto. E aí ela arrumou um lugar pra gente, que é em frente à Livraria Leitura.
E aí foi, você vê, nasceu Sim. de uma visão que a moça teve, Caramba. de um entrevistado que a gente teve, nasceu a ideia, e aí até colocar em prática foi quase um ano. Aham. Né? E aí a ideia é o mesmo formato de programa, É. só que ele fica ali dentro do shopping. Vocês pensaram em mudar alguma coisa dos convidados para formato ali no shopping? Ali é uma estrutura um pouquinho mais enxuta, na Aham. verdade, né? Não tem como a gente fazer uma estrutura Sim, sim. de estúdio completa do jeito que é aqui, o jeito Aham. que a gente tem lá. A mesa é um pouquinho menor, então a gente está num espaço um pouquinho mais reduzido. Uhum. Não dá para ser ao vivo por conta da internet do shopping. Então, uma série de coisinhas que a gente teve que mudar, mas tentamos reproduzir o estúdio igual é lá no Educandário. Aham. Reproduzir basicamente a mesma coisa. Então, é o mesmo papel de parede, é o mesmo tipo de ambientação, Aham. né? A designer, Lisete Fernandes, designer, que fez pra gente lá, chamamos ela para fazer aqui também, né? Então, a gente tentou fazer igual, mas igual não é, né? As pessoas ficam passando lá de fora, ficam fazendo coraçãozinho, fica dando tchauzinho, a gente dá também, porque acho que o legal de fazer no shopping é essa interação Uhum. com as pessoas que passam ali fora, né? Chega, não sei se na estrutura mostra as pessoas de fora ou não? Legal. Mostra sim, mostra, né? A gente tem a câmera voltada para o convidado e atrás Sim. do convidado é vidro. Aham. Então E as aí a pessoas pessoa ficam tá vendo e passando. mostra. Legal. Ficam passando, é bem legal, bem legal. Vocês já fizeram até agora quantos lá? 3 programas Foram a gente 3. fez lá. Amanhã, terça-feira, fazemos mais o 4º programa, quinta-feira o 5º, e assim, até 31/7 estamos lá, terças e quintas, Legal. gravando. E você sente diferença até no convidado, porque eu sei que às vezes a pessoa fica mais acanhada em ter gente ali passando, sim. mas apesar que ele fica de costas, né? Ele não Fica não de costas, de frente. isso, Mas você sente certa diferença ou nem tanto? Cara, assim, desses 3, 2 dos convidados foram pessoas famosas, né? Tá. Foi o Rodrigo Cáceres, Aham. que é o comediante aqui de São Bernardo. Então ele já Sim, tá mais que acostumado Aham. com isso. E o segundo programa foi o André Segatti, que fez a Turma do Didi e tal, né? Ele tá lançando um filme agora, então foram 2 convidados mais. E o terceiro convidado, que foi o Dr. Fernando Zampieri, que mexe com. Ele fala de emagrecimento e tal. Ele ficou um pouquinho mais travado, assim, né? Pelo fato de ser lá. Mas eu acho que todo mundo tira de letra. Quando a gente começa, as pessoas sempre começam o programa um pouquinho mais travadas, né? Aham. E aí, no decorrer do papo, a coisa vai soltando, vai esquecendo um pouquinho que a câmera tá ali, né? Eu sinto muito isso, porque como o meu podcast é nichado, então é geralmente para pessoas do marketing, então a maioria das pessoas, muitas pessoas que eu chamo, elas nunca nem participaram de podcast. Costumam estar atrás das câmeras do que na frente, Isso. né? Então eu vejo que elas ficam... E aí o que eu tento fazer, a minha ideia é sempre tentar, assim, oferecer uma experiência legal para a pessoa. Então, por exemplo, eu costumo preparar antes uma pauta e mandar, Sim. porque essas pessoas, elas ficam muito nervosas, então elas falam assim, eu vou chegar lá, ele vai me perguntar do que eu vou falar, então aí eu tento estruturar essa pauta para mandar antes para a pessoa, para ela até validar, para ver se tá ok, para ela... Aí o que eu falo... Pode chegar aqui e às vezes a gente não fala nada do que tá lá na pauta. Mas eu gosto de seguir porque eu falo justamente pra gente ter ali pelo menos um direcionamento, né? E apesar do nome do podcast ser Marketing Caos, eu sou uma pessoa bem metódica. Então não tem caos. Hipocrisia do caramba. A hipocrisia do programa já começa no nome, né? Porque o apresentador, organizador não tem nada disso. Mas o marketing em si já é um caos, né? Exatamente. Então daí que vem tudo isso. Falando de audiência, né? Quando vocês começaram, eu imagino que para começar do zero, assim, como que vocês foram cativando, crescendo a audiência? Foi divulgação? Vocês pensaram em alguma estratégia? Teve alguma ação para isso? Não, né? Na verdade, a gente começou a perceber com o decorrer do tempo, né? Um podcast ao vivo, a audiência é muito mais do convidado do que da gente. Sim, Claro que no decorrer do tempo você começa a ter pessoas que nos acompanham toda semana. Isso é normal. Que aí elas começam a gostar do jeito de vocês, né? Isso, então a gente tem várias perguntas que acontecem no ao vivo, a gente tem interação do chat, né, ao vivo. E várias pessoas ali fazem pergunta toda semana, né? As mesmas pessoas. Sim. Tanto é que a gente tem o Rinaldo Comício, a gente fala que é o nosso perguntador oficial, porque ele está toda semana, né? E agora,
a audiência é muito mais do convidado, né, no ao vivo. Agora no gravado que a gente está começando a sentir, porque a gente nunca tinha feito gravado. Entendi. Né? Sempre foi ao vivo. Sempre foi ao vivo. Os primeiros 2, 3 programas foi gravado, se eu não me engano. Mas já tem 4 anos quase fazendo isso, então sempre ao vivo. Uma grande maioria ao vivo. Então, agora que a gente está sentindo como é que vai ser a participação das pessoas no gravado, né? Que é um pouquinho diferente. Eu gosto mais ao vivo, para dizer a verdade. Porque você já pega aquele contato ali direto, já sente ali o que as pessoas estão comentando na hora, né? E o que traz muita audiência são os cortes, né? Um podcast não sobrevive sem corte. Sim, sim. Tem que ter o corte, tanto do Instagram, o corte daquele videozinho de 1 minutinho, quanto aquele de 5, 6 minutos, que é um assunto um pouquinho maior, que vai pro YouTube também. E aí vocês preparam, são vocês mesmos que preparam os cortes, formatos? Normalmente a gente que escolhe qual que é o corte a se fazer, né? Mas a gente tem a Media Training, que é a Ana Castela o nome dela. E é original, viu? Porque a outra Ana Castela é mais nova que essa cópia. Daqui. Então, cópia, Então, a nossa Ana Castela, ela acaba fazendo os cortes pra gente, mas normalmente fala, olha, pega tal minutagem, né? Com esse título aqui, a gente dá palpite, na verdade, viu? Ela que é especialista. Às vezes ela fala, não, esse corte não vai pegar legal, vamos fazer uma chamada diferente, né? Porque no podcast o que chama a atenção é o caos. Sim, sim. É o caos. Você tem que ter... É para despertar interesse, porque senão... Ou você tem que pegar alguma polêmica que a gente acaba não botando ninguém na parede, como eu te falei. Então é difícil a gente ter uma polêmica assim, né, sim, envolvendo o podcast. Ou a parte humorística da coisa. Então sempre tem uma piadinha aqui, outra ali, né? Ou um conteúdo muito específico. Por exemplo, agora nós fizemos com o Dr. Zampieri, que fala sobre o Monjaro. Né? O Monjaro, não sei para quem não conhece, o Monjaro é aquela aplicação para emagrecer, né? Que está sendo agora a onda do momento. Sim, né? Então ele é especialista nisso. Então nós trouxemos ele até para falar sobre isso. Então é um corte que não tem humor, que não tem polêmica, mas é um assunto muito relevante que as pessoas estão procurando. E que ganha também nesse caso, né, para esse tipo de conteúdo, ele acaba tendo uma audiência no longo prazo, né? Porque às vezes a pessoa vai lá e ela busca, então é diferente a estratégia, né? Sim, exatamente. Teve um corte nosso do César Urrani, que é aquele que faz o autoesporte. Sei. Na Globo de manhã, no domingo de manhã, né? E ele falou uma coisa sobre Deus, né? Na época, e a gente pegou esse cortezinho até... Na verdade, ele comparou a pressa é inimiga da perfeição. Então, quem é perfeito? Deus. Então, a pressa só pode ser o demônio. Então, ele fez essa comparação. Cara, esse corte deu 4 milhões de visualizações. Assim, uma coisa surreal, sabe? Para o ABC surreal, sim. Né? E, então, às vezes, você não sabe o que vai estourar, entendeu? Quer dizer, um cara que fala sobre carro, ele não falou de carro. Ele falou de outra coisa e estourou o negócio. Eu tava conversando com uma amiga minha sobre isso, porque ela falou assim, ela fez um corte, ela por conta, ela é psicanalista, aí ela fez um corte do programa do Mano a Mano, que ele recebeu o Paulo Vieira, e aí ele falou sobre psicanálise lá. Aí, como ela achou interessante, ela fez o corte e postou. Aí o corte, as postagens dela não passa ali de 1.000 visualizações. E aí esse corte tava com 400 mil já. Um corte simples. E eu falo pra ela, não tem muito segredo do que vai viralizar. Você pode produzir conteúdo todo dia. E às vezes, do nada, uma coisa simples vai viralizar, né? É verdade. É difícil você... Já teve cortes que a gente achou que ia estourar e não estourou. Já teve cortes que a gente achou que não ia dar nada e viralizou. Então, é difícil, cara. Né? Eu não entendo muito o algoritmo, para dizer a verdade. Eu ainda não descobri. Eu já sou um tiozinho de 54 anos, né? Então, para mim, isso aí Até eu descobri, eu falei, mas será que foi a palavra Deus que fez com que o negócio crescesse? Não sei. A gente tentou pegar um outro que também tinha essa palavra, não foi. Então, não sei dizer. Difícil. Não sei, né?
E você acha que ainda tem espaço para podcast hoje em dia, para novos? Como que você entende o mercado? Tem sim, tematizados, né? Uhum. Eu acho que hoje em dia o que foca mais é o podcast temático. Então, fala de marketing, outro fala de finanças, outro fala de o que pega muito é os de marombeiro, né? Essas coisas, de falar de whey, isso aqui, isso pega bastante também. Eu acho, hoje em dia, o podcast que mais vai crescer é o podcast temático, né? A gente tem não chega a ser temático, mas é regional, né? Uhum. Então eu acho que a gente está um pouquinho preso, Sim. limitado no regional, né? Crescer tão mais do que a gente cresceu já, eu acho um pouco difícil, né? Eu acho que agora a gente deu uma crescida exponencial por conta né, de ter essa pegada regional, mas eu acho que a gente tem uma limitação. Uhum. A gente não... mesmo trazendo gente de fora. Vocês pensam em tentar expandir, mesmo de gente fora do ABC, ou você acha que é ideal ter essa raiz no ABC sempre? Não. Eu acho que só se for um outro programa. Uhum. Né? O ABC Talk nasceu com o propósito de falar sobre pessoas do ABC. O nosso slogan é: quem faz e vive o grande ABC passa por aqui. Esse é o nosso slogan. Né? Entendi. Então, a gente tem 2 bordões, né? Esse final, né? A gente sempre acaba o programa com essa frase: quem faz e vive o grande ABC passa por aqui. E sempre que eu abro o programa, eu abro Fala Grande ABC. Entendi. Então, eu sempre falo isso, né? Porque Talk fala, quer dizer, Sim, é o ABC que tem voz. Esse é o propósito do ABC Talk. A gente pode fazer outras, como a gente fez lá o Talkando, que você falou, né? Que a gente falava de notícias. Ok, a gente... Outros produtos, subprodutos do ABC Talk. Entendi. Mas o ABC Talk não pode perder esse essência, propósito. né? Não pode, né? Limita, mas ele foi criado para isso. Mas vamos pensar, ao mesmo tempo que limita, também traz o diferencial que outras marcas, outros podcasts acabam não tendo, né? E para mim, 2 pontos diferenciais. Tanto essa diferenciação, mas também até na questão da consistência, né? Então vocês já estão 140, você falou? 170. 170. 170. Hoje, amanhã é o programa 171. Caramba, olha quantas pessoas simplesmente não conseguem passar ali do 10, né? Faz 10. Como que foi para vocês levarem, para pensar nesse longo prazo todo, né? Porque eu sei que às vezes chega aquele momento que você tá cansado e aí vem as outras demandas. Como que você concilia para manter essa consistência? Cara, é fazer com amor, né? A gente tem tesão de fazer o ABC Talk mesmo, até hoje, né? Essa pegada de humor que a gente tem ajuda muito, porque a gente se zoa um pro outro, né? E bastante até, né? Que nem agora a gente tá falando sobre o Monjaro. Eu falei, você tá gordo, hein, cara? Você tá precisando tomar essas injeções aí. Então a gente tem essa pegada. E outra, levar na brincadeira. Ele sempre leva na brincadeira, um com o outro. E gostar de fazer, cara. E, claro, ele tem que chegar uma hora que ele tem que se pagar, como já acontece. O ABC Talk já se paga já há um tempo. Então, isso ajuda também, né? Porque você só tirar do bolso, isso chega uma hora que você cansa mesmo, né? E também tem essas coisas diferentes. Quando a gente completou 100 programas, nós levamos o ABC Talk para o Hilários. Então, a gente fez o programa 100, a plateia era os 99 convidados anteriores, com acompanhantes. Então, a gente botou lá 300 pessoas quase dentro do Hilários. Foi um programa sensacional, muito legal. A gente fez ao vivo de lá, né? Então a gente sempre está inovando. Fizemos o Talkando um tempo, agora fomos para o shopping. Então, se a gente ficasse só naquela mesma pegadinha, talvez cansasse. Sim, né? Mas a gente tenta fazer coisas diferentes, tenta ir para a rua, né? A gente vai tentar ir para a rua daqui a pouco, né? A gente não é repórter, não é nada disso, né? Mas vamos tentar pegar alguma temática do momento. Antes a gente tinha, por exemplo, eu tinha convidados de 2 meses, 3 meses já agendado, né? Agora a gente vai tentar esse ano fazer tematizado com a semana. Então, qual que é o assunto do momento? É o Monjaro? Vou levar alguém sobre o Monjaro. Eu tentei levar uma mãe de BBB Reborn. Pois é, agora é o momento, né?
Eu tentei levar, por exemplo, o bispo de Santo André para falar sobre o conclave. Sei. Mas ele não quis, né? Ele falou que tinha... Deu desculpa lá, falou que tinha muito trabalho, que não conseguia ir e tal, mas seria a pessoa indicada para falar sobre o conclave. Estava acontecendo, né? Ou ia acontecer o conclave, porque foi tão rápido o conclave desse ano. Foi, né? De um dia para o outro já resolveram, né? Então a gente ia... No dia 6 era para ele vir, que era o dia que começou o conclave, mas não deu certo. Então a gente vai tentar fazer isso agora, pegar assuntos do momento e trazer uma pessoa para falar disso, né? Tentar engajar mais nesse sentido, vamos ver. Você pega que até podcasts grandes fazem isso. Então, se você pega o Inteligência Limitada, ele faz os temáticos. Então, exatamente nessa pegada, ele pega ali um tema e traz isso. O próprio Flow, mesmo que dentro do programa, agora que eles vão começar a criar outras unidades, mas eles criaram as vertentes. Então, tem lá o Flow News, Flow Sport. Então, essa diferenciação acho que é importante. O que o Inteligência está fazendo muito, que o Rogério Vilela faz, é debates, né? Então, talvez trazer alguém para falar os dois lados de um assunto. Sim. Né? Isso é legal também. A gente tem um pouco de medo, para dizer a verdade, porque pode ser umas tretas que a gente está acostumado a lidar com elas. Né? Hoje, até então, a gente não teve nenhum problema assim, no podcast. Né? Teve pessoas que não desenvolvem o assunto, só responde sim ou não. E aí vai da gente... Sim. Né? Fazer o programa, entrevistar em dois, tem esse lado também. Se o convidado não flopa, se ele não vai, você começa a fazer pergunta um com o outro aqui, brincar um com o outro, né? Nós tivemos uma entrevistada que era campeã brasileira de boliche. E feminina, né? Uma entrevistada. E ela respondia assim, cara. Como é que foi o campeonato lá? Quer dizer que você participou do campeonato brasileiro, tal, ganhou, tal. Como é que foi? Foi legal. Putz, cara. Aí você já joga boliche? Já jogou boliche? Já. Tá. Como é que dedo que você enfia na bola? E a gente começa a zoar assim desse jeito, entendeu? E aí a pessoa até acaba se soltando um pouco mais. Da metade pro final, foi muito melhor a entrevista. Mas ela começou muito nervosa. Nossa. Né? Muito nervosa. Então isso a gente vai com o tempo, né? O fato de ser dois ajuda, né? Você fazer esse tipo de coisa. Teve convidado que faltou já, né? Como é ao vivo, complica. Não tem como. Não tem como, né? Tipo, era 5 horas da tarde, ela me avisou que ela não vinha, o programa era 7. Nossa. Aí complica, basta, não faça isso, viu? Faça isso. Vocês cancelam quando é assim? Vocês fazem esse a gente teve que cancelar. Ah, tá. Né? E ainda mais você contar o preparo todo que vocês montam. Teve um antes, outro que o rapaz vinha de São Paulo e caiu uma chuva naquele dia gigante. E aí era 8 horas que a gente fazia, era 8 da noite, ao vivo. Era 7h15, ele estava na Lapa ainda. Nossa. Tipo, ele falou, Ale, não vou chegar, cara. Tá tudo parado. Aí o que a gente fez? Fez o programa e eu entrevistei o Inácio. Ah, tá. Então, só que a gente já usou esse recurso. Vai ficando escasso, né? E já teve um outro que aconteceu a mesma coisa, que ele fez ao contrário comigo. Então, já foi. A gente tem que ter um outro plano B agora se acontecer, né? Ou então, né, como é gravado agora, pelo menos até 31/7 é gravado. Então, não veio, a gente grava um outro dia, faz alguma outra coisa, né? Se você for pensar nessa temática de fazer o assunto em alta, aí basicamente se a pessoa não for ali, já praticamente acaba, né? Pois é. Então a gente, nesse que a pessoa era 5 horas da tarde e ela não foi, a gente tentou até uma outra pessoa que falasse sobre o assunto, que era sobre autismo, né? E é sobre autismo, TDAH, né? E a gente tentou até arrumar outra pessoa na hora, mas foi difícil, a gente achou melhor cancelar. E esse assunto até a gente nem voltou. Então precisamos até outra pessoa que fale disso. E como que vocês selecionam o tema que vocês vão falar hoje, né? Pelo convidado? E como que vocês selecionam tanto o tema, mas como vocês selecionam também o convidado, né? Qual que é o critério que vocês usam, além dele ter a relação com a ABC, né? Então, no começo a gente ia atrás, bastante, né? Hoje as assessorias de imprensa já mandam pauta. Ah, legal. Então hoje a gente tem até que descartar algumas pessoas que a gente até gostaria, mas não temos data. Sim. Entendeu? Não temos data. Por conta das assessorias que mandam muita coisa, né? Muita coisa. Né? O empresário falando sobre empreendedorismo é o que mais, tem, cara. Não, porque fulano...
A gente sabe, mas não dá para... Senão eu vou fazer um podcast sobre empreendedorismo, né? E aí... E quase não tem já disso, né? Pois é, então. Pois é, né? Então, não é essa a pegada que a gente quer, né? A gente sempre tenta dosar, ter um artista, um empresário, outra pessoa que fala de um assunto específico. Então, para não ficar aquele negócio sempre a mesma coisa. Sim, né? sim. A gente até... por exemplo, a gente falou agora sobre emagrecimento. E tem uma outra pessoa que a gente quer trazer, que é até de uma clínica bem famosa aqui, mas o assunto acabou de ser falado. Então, vamos deixar ela um pouquinho mais para frente? Vamos. Porque se colocar agora, parece que... Sim, né? sim. Porque aí você acaba meio que focando só nesse tema, né? Então, exatamente. E a gente precisa, por conta de um convênio que a gente tem com a Prefeitura de Santo André, de trazer um artista por mês da cidade. Ah, legal. Isso é um convênio que a gente tem com eles. Mas eles selecionam, ajudam nisso? Não, vocês que definem isso, quem vai ser. A gente que define. A gente que define. E aí pode ser artista qualquer área? Qualquer área. O Inácio trabalhou na Secretaria de Cultura, né? O Inácio foi diretor lá das escolas livres de teatro. Então, ele tem muita facilidade de achar alguma pessoa, ele conhece muitas pessoas nesse setor, então a gente vai começar a fazer bastante disso agora. Bacana. Também. Falando para a marca que anuncia com vocês, como que você sente para elas, que elas até dão de feedback, sobre o resultado dessa questão de ser local, né? Você entende que a audiência do convidado se interessa porque... Eu penso no seguinte, né? Como vocês têm uma variedade de temas, fica uma coisa realmente ampla, né? Pro serviço que eu estou oferecendo. E aí vocês selecionam o anunciante explicando para ele, ó, o sentido é ser local, não? Como que é essa organização? Assim, os anunciantes que a gente tem, a Trastevere, por exemplo, que é um anunciante que a gente tem... Esse foi o cliente nosso, lá da Eduardo, lá do tempo que eles estavam lá na Regus ainda. Legal. Então, o Eduardo da Trastevere, ele foi um dos entrevistados, né? Que veio por assessoria de imprensa. Entendi. Da Silvia Pácula, né? E a gente acabou conhecendo. E ele acabou conhecendo a gente. Na verdade, foi o contrário. Ele começou a conhecer a gente e falou, cara, adorei. Posso anunciar? Pode, claro. Pode anunciar, porque Eduardo, outdoor e podcast, Eduardo gosta. Então. E aí ele tá com a gente já acho que uns 3 anos, né? Tá com a gente. Então, veio assim. A Zoe Wear, que faz os nossos uniformes, né? A gente tem umas camisetas que a gente até comercializa, que eu amo Grande ABC, eu amo Santo André, eu amo São Bernardo. E esses vendem em loja própria? As próprias Zoe que vende, na loja deles. Legal. Então, acabou sendo um patrocinador também. Cervejaria Órbita acabou fazendo a nossa cerveja aqui, que eu trouxe de presente para você, a Talk aqui. Então, todos os anunciantes que a gente tem, na verdade, a gente já tinha um pré-relacionamento. A Zoe, por exemplo, faz os uniformes da escola. Então, é uma rede que a gente já tinha, né? Ou o convidado que a gente acabou entrevistando, que acabou gostando e vindo, né? Outros anunciantes acabam ficando um pouco menos tempo, na verdade, né? Por 3 meses, por 6 meses. Então, a gente vai dosando. Falta pra gente essa... porque a pegada comercial ali, né? Falta pra gente, né? Agora também, é difícil você ter muitos anunciantes no podcast, porque senão você só fica aqui falando dele. Só como é o Milton Neves. Milton Neves, é o Merchan Neves, né? Você acaba só fazendo merchan o tempo todo, né? No shopping agora, nós temos vários apoiadores que nos ajudaram a fazer o podcast lá. Sim. Então, tem a própria Scala, que é a construtora que fez o espaço. Tem a Elisete Fernandes, que fez o design. Tem... a Bananeira Garden, que nos deu os IPs que estão ali, a parte de decoração. Tem a RS Design, que nos cedeu os móveis. Então, a gente tem que falar dele ali. Sim. E aí, fica direto, né? Falando. Não sei se eu esqueci de algum, viu, gente? Desculpe se eu esqueci de algum. Não tem problema, não.
É um bacana. Ó, a gente já tá indo pros ritos finais aqui do nosso programa. E sempre no final eu peço pro convidado deixar uma dica. Seria no seguinte sentido, né? Pensando numa marca que ela quer anunciar localmente, ela quer fortalecer a presença dela localmente, né? O que você acha que ela pode fazer para se comunicar melhor localmente? Primeira coisa, procurar uma agência que tenha esse perfil, né? Uma agência local, né? Mas mesmo sendo uma agência local, às vezes a agência não conhece os veículos que existem na própria região, né? Isso é uma crítica que eu tenho até das agências que precisam olhar um pouquinho mais, né? E estudar um pouquinho mais os veículos na região, porque às vezes elas não sabem, né? Então procure uma agência que conheça a região de verdade e os veículos daqui, porque é muito mais... Se a empresa quer realmente uma presença maior na região, ela precisa usar os veículos da região, né? Tanto os veículos outdoor, como é que fala, essas coisas, como os veículos de internet que existem aqui, né? Influencers da região também, eu acho que é muito importante, né? E é isso. E tem muito, como você falou, tem muito influencer local e que às vezes tem um conteúdo legal, mas que às vezes a pessoa nem sabe que ele é daqui da região. Eu tenho um colega, inclusive ele veio aqui, ele tem um conteúdo na parte de música, né? Então ele associa isso. E, putz, assim, é um conteúdo tão legal que ele traz e ele cresceu organicamente no Instagram, tanto que quando ele veio aqui ele tinha 2.000 seguidores, hoje ele já tá com 170, Olha. Tudo de forma orgânica, e eu vejo que ele tem uma dificuldade grande de conseguir se vender localmente. Às vezes por as isso, agências daqui ou nem sabe que ele existe. Exatamente. Nem sabe que ele existe. Porque às vezes fica muito focada no grande e não pensa numa pessoa local, né? Eu acho que a maior crítica que eu tenho com as agências de publicidade é isso. Eles só olham pro macro. E tanto nisso, mas também acho que se diferenciar nas ações. Porque é uma coisa que eu reparo, e até eu vim de agência, então é claro que acaba ficando muito naquilo que o cliente está buscando e acaba não sendo mais ativo em propor diferenciais para esse cliente. Mas como você falou, então, por exemplo, a pessoa ela vai lá dentro da agência e a gente fala assim, vamos fazer tráfego pago. E aí foca só em fazer tráfego pago. E não pensa em outras ações, como por exemplo, vou patrocinar um podcast, eu vou começar a diferenciar onde a minha marca vai estar vinculada, porque fica focada só numa ação, né? Então isso verdade, acontece muito. É verdade. E tem que nem o lance dos influencers, hoje em dia, na minha visão, tá? O influencer só vale para você contratar ele se ele é consumidor do seu produto. Né? Na real, porque a pessoa percebe que você está falando de alguma coisa que você não tem vínculo. Então, se é local e aquela influenciadora, aquele influenciador vive aquele local, é muito mais fácil da verdade passar. Porque ela consome aquele produto, ela tá ali, ela sabe o que é, né? Então, na escola, por exemplo, não adianta eu contratar uma influencer de São Caetano, por exemplo, e que não sabe o que é a minha escola. Não, eu preciso, talvez, contratar uma mãe de aluno, que já é mãe de aluno, que já vive o dia a dia. Ela vai me passar uma vivência muito maior para quem está ali de fora e não conhece, né? Isso aí, é a minha opinião. Sim, não, acho que faz sentido. Cria realmente... porque dá propriedade para falar, né? Não fica uma coisa... Porque senão você fica só com cara de publi ali, e aí todo mundo percebe isso, exatamente, né? Exatamente. Isso diferencia até quando vocês estão fazendo o anúncio dentro do podcast. Vocês costumam pensar em alguma coisa diferente ali no formato do parceiro que está oferecendo? Com certeza, né? A própria Trastevere, né? Eles mandaram pra gente um texto, né, fechadinho. E eu falei, Edu, cara, você me desculpa, eu posso falar isso aqui do meu jeito? Então a gente brinca, Inácio, você fez o seu passaporte, Inácio? Você é descendente italiano? Sou, tá. E meu bisavô, não sei o quê, que já é uma entidade, ele fala, meu bisavô já é uma entidade. Então, se sua entidade é italiana, você consegue fazer isso. Então a gente faz uma brincadeira em cima que nem a própria órbita, né? Eles têm 7 tipos de sabores diferentes de cerveja e cada cerveja é um nome de planeta.
Por isso que chama órbita. Legal. Aí eu falo, Inácio, você já foi pra Plutão? Já tomou cerveja em Plutão? E se eu for falar, a órbita possui, fica estranho. Pô, e é legal que se você pega a própria utilização, né? Então vocês colocaram a marca de vocês junto, então você já cria um grande valor, mostra realmente que... Então, essa cerveja até a gente fala que é uma Red Ale, né? A Red Ale é aquela cerveja que não é nem tão amarga e nem tão leve. Sim. Assim como o nosso programa. Não é nem tão amargo e nem tão leve. Não, da hora demais. Eu vou falar então da minha publicidade que eu falo, né? Quem paga esse programa é a Grimp. A Grimp é uma empresa de gestão financeira. Então, para o empresário que a gente sabe, né? Tá lá no dia a dia e aí tá preocupado com o dinheiro, não tem com quem conversar sobre finanças, a gente entra nesse papel. Tanto operacionalmente, como a terceirização do seu financeiro. Então, fazendo aquele trabalho operacional, enviando boleto, enviando nota fiscal, conciliando seu fluxo de caixa, mas também, para você que já quer dar esse segundo passo, uma versão mais estratégica, né? Então, uma visão estratégica para o seu negócio para falar sobre as suas finanças. Então, entender os seus números, entender seus indicadores, pensar nas suas metas de longo prazo. Falar sobre dinheiro é uma coisa muito importante e você entender as métricas do seu negócio faz total diferença. Então é para isso que a Grimp entra. Deixo sempre o QR Code, fale lá com a gente que a gente vai ter todo o prazer em te ajudar. Fiz bem a minha publi? Opa, é isso aí, tá vendo? E eu vivencio isso aí. Pra gente fechar, eu peço sempre uma dica cultural, alguma indicação, além do ABC Talk, né? Então, alguma indicação que você deixa ali pros nossos convidados. Assista ABC Talk, assiste Marketing Caos. Cara, eu vi no Brasil Paralelo, no stream do Brasil Paralelo, o Oficina do Diabo. Acho que tá bem famoso agora. É muito legal, cara. É muito legal, porque é uma minissérie que é como se fosse um diabo falando com você, né? Como dizem, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então é nesse sentido, tipo, a pessoa sem se preocupar com outras coisas, se não tem nada focado, ele acaba sendo um espaço para coisas ruins acontecer com você. Então é um ensinamento muito legal, né? De você estar focado, de você ter coisas importantes na sua vida e pessoas para se preocupar também. Então, se você puder, Brasil Paralelo, Oficina do Diabo, muito legal, gostei bastante. Bom, Ale, só pra gente fechar, fala aí onde a gente encontra vocês, o ABC Talk, pra gente... Legal. ABC Talk, todas as terças e quintas, agora não ao vivo, mas normalmente ao vivo, no YouTube, também tem o Instagram, @ABC Talk Podcast, estamos lá com quase 50 mil seguidores, graças a Deus, né? No YouTube estamos com 10 mil, chegou agora, então tá crescendo bastante. Assistam, já tem 170 programas lá para vocês. E é isso aí. É isso. Então assistam lá. Semana que vem estamos de volta. Você acabou de bater o recorde do maior programa. Tá vendo? Batemos o recorde. Semana que vem estamos de volta com mais um Marketing Caos. E é isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu.